A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, mais uma vez, pela graça de Deus, me encontro aqui para que possamos juntos meditarmos na palavra do Senhor, nosso Deus. Eu gostaria de agradecer a todos quantos têm assistido os nossos vídeos, têm comentado, têm deixado o seu like e também têm inscrito no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, curte aí o vídeo para você nos ajudar a continuar aqui ministrando a palavra do Senhor nosso Deus. E também ativa o sininho da notificação para quando nós postarmos uma nova mensagem aqui, você possa receber uma notificação no seu aparelho celular. Tá bom? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo São Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, capítulo de número 4, versículos 1 e 2. Se você tem aí ao seu alcance a palavra de Deus e pode acompanhar a leitura, é muito importante. Se você não tem como, preste atenção na leitura e também na palavra que eu irei transmitir em nome de Jesus. Assista a este vídeo do começo até o final para que você possa ouvir tudo quanto eu irei falar no decorrer desta mensagem. Tá bom? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Amém. Acabamos de fazer aqui a leitura da palavra do Senhor, nosso Deus, para que possamos hoje meditarmos nesta palavra que eu estarei transmitindo, subordinada ao seguinte tema: consciência cauterizada. Amém? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o apóstolo São Paulo, escrevendo esta carta ao seu filho na fé, Timóteo, era um jovem que tinha aproximadamente 20 e poucos anos, mas que foi consagrado a diácono e colocado ali na igreja de Éfeso, na Ásia Menor, para pastorear aquela igreja. E o apóstolo São Paulo, tanto na primeira carta quanto na segunda, ele instrui o seu filho na fé, o jovem pastor, porque ele estava pastoreando a igreja, era um diácono, mas estava pastoreando a igreja. O apóstolo São Paulo, tanto na primeira quanto na segunda carta, ele instrui o seu filho na fé, como ele deveria se comportar, como ele deveria agir, como ele deveria ensinar a igreja, como ele deveria proceder. E também escreveu, como nesta carta que nós acabamos de ler aqui no capítulo 4, ele está falando a respeito de coisas que iriam acontecer, está alertando a Timóteo a respeito de coisas que iriam acontecer. Ele foi avisado pelo próprio Espírito Santo para transmitir esta palavra ao seu filho na fé, Timóteo. Então o apóstolo São Paulo, ele enfatiza por uma visão do Espírito Santo que os últimos tempos seriam marcados pelo abandono da fé, devido ao fato que muitos cristãos seguirão espíritos enganadores e ensinamentos inspirados pelos demônios. Nós estamos vendo isso acontecer nos nossos dias. Muita coisa que estão acontecendo, nós estamos vendo acontecer,
nos nossos dias, no nosso meio, no meio do povo evangélico, muitas coisas estranhas acontecendo, e tudo isto que nós estamos vendo acontecer é cumprimento da palavra de Deus, é cumprimento da palavra do apóstolo São Paulo, que diz que no final dos tempos isto iria acontecer. Muitos iriam abandonar a fé devido ao fato que muitos cristãos seguirão espíritos enganadores. Eu, por exemplo, sempre tenho dito, eu sou pentecostal, mas a gente tem visto hoje muitas coisas acontecer em muitas igrejas pentecostais que não tem nada a ver com o poder de Deus. Não tem nada a ver com aquilo que o Evangelho ensina, com aquilo que a palavra de Deus ensina. E isto tem feito com que muitas pessoas sejam enganadas e acreditem em coisas que não têm nada a ver com a palavra do Senhor nosso Deus. O apóstolo São Paulo, ele prossegue dizendo que tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, falsos, fingidos e mentirosos, que estão com suas consciências cauterizadas em relação ao pecado e todo tipo de maldades. Por incrível que pareça, nós estamos presenciando uma multidão de pessoas céticas que se tornaram insensíveis às coisas sagradas, ao ponto de zombarem e blasfemarem de Deus e de tudo o que é sagrado. Por exemplo, abrindo aqui um parênteses, para a gente falar sobre isso, há poucos anos atrás, aproximadamente 6 anos atrás, no ano de 2019, um grupo de pessoas, em sã consciência, apresentaram um filme para o dia de Natal sobre a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de forma blasfema, sendo este filme intitulado A Primeira Tentação de Cristo, onde a narrativa e enredo do filme vai apresentar um Jesus gay. Faz alguns anos, mas eu creio que muitas pessoas recordam disso. Isto foi espalhado pela rede social, por todo meio de comunicação. Isto foi espalhado. E alguns pastores se levantaram contra isso, falando contra isso, e com razão, porque na realidade isto é algo abusivo, porque as pessoas estão abusando, existem muitas pessoas abusando muito das coisas de Deus. E além de apresentar um Jesus gay, também um Deus pregador que tenta seduzir Maria, entre outras aberrações e blasfemas acerca de Jesus. Isto é inspirado pelo inferno, é uma inspiração que vem do inferno, mentes diabólicas, pessoas desprovidas do temor a Deus e respeito à religião, ao que é sagrado. Mas a palavra do Senhor nos afirma, em Gálatas capítulo 6 e versículo 7, não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Portanto, a conta vai chegar e o preço será altíssimo. Podemos dizer, o preço é altíssimo. As pessoas que fizeram isto, se não se converterem a Cristo, se não entregarem suas vidas para o Senhor Jesus, com toda certeza vão pagar caro por isto que fizeram. Porque, querendo ou não, eles utilizaram o nome da pessoa de Jesus. Eu não vou dizer aquela figura que eles levaram ali para dizer que era Cristo, mas eles usaram o nome de Cristo naquilo que eles fizeram ali. E vão pagar caro caso não se converta, ou caso não se converter.
Consciência ou mente cauterizada é uma consciência morta, sem sentimentos, insensíveis ao pecado. O termo cauterizada no grego, cauteriazo, significa marcar com ferro em brasa. Esta marca com ferro em brasa viva eram marcadas nos gados pelos seus proprietários que, após sarada e cicatrizada a ferida, aquele local ficava insensível ao animal. Ele não sentia mais dor ali naquele lugar. Aquele lugar ficava adormecido, dormente. Então assim é uma mente cauterizada. Sua mensagem figurativa fala de vidas insensíveis, as quais foram marcadas pelo pecado e já não há mais incômodo algum com aquelas marcas provocadas pelo fogo devastador do pecado. Pessoas que estão com suas consciências cauterizadas pelo pecado ficam com suas mentes adormecidas e não reagem mais ao pecado e vê tudo com naturalidade. Não é o que nós estamos vendo nos dias atuais? Cada dia que se passa, as pessoas estão se esfriando na fé, no amor, na obediência à palavra de Deus. Estão aceitando aquilo que o mundo oferece como se tudo fosse normal, enquanto que a palavra de Deus nos afirma dizendo que nós não devemos amar o mundo nem o que no mundo há, porque qualquer que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas infelizmente isso está acontecendo. Muitas denominações, para conseguirem uma grande quantidade de pessoas ali dentro, apenas em número, apenas em quantidade, não em qualidade, estão deixando os trabalhos ficarem de qualquer maneira. As pessoas vêm como está e ficam como quer. Esta é a realidade. Quem tem a consciência morta não vê o tamanho do seu pecado, mas procura sempre esconder-se na mentira, no engano, na hipocrisia, para que ninguém tome conhecimento dos seus procedimentos sujos. Uma pessoa com a consciência cauterizada vive naturalmente no pecado e acha tudo normal. Este tipo de gente pode tornar-se pessoas blasfemas, ao ponto de zombar e brincar com as coisas sagradas. Mas com Deus não se brinca. Quem blasfema do que é sagrado e zomba de Deus, certamente irá colher o fruto da sua semeadura. A lei da semeadura e de causa e efeito é verdadeira. A ciência diz: toda ação provoca uma reação. Está escrito na palavra de Deus também. Nós já lemos Gálatas 6 e 7, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Semear é opcional, mas colher é obrigatório. Então a pessoa vai colher aquilo que ele plantou. Plantou o mal, vai colher o mal. Plantou coisas erradas, vai colher a consequência das coisas erradas. Plantou aquilo que é certo, vai colher aquilo que é bom. A prestação de contas vai chegar para os blasfemadores e o preço é muito alto. A boa notícia é que há esperança para os blasfemadores que estão com suas consciências cauterizadas pelo pecado. Pessoas frias e calculistas, insensíveis e indiferentes a tudo e a todos podem ser restauradas pelo poder da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É preciso deixar o pecado, confiar em Deus e fixar a mente nele. Em Isaías capítulo 26, versículo 3, diz assim: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A mente insensível e insensata poderá ficar sensível e sábia pelo poder da palavra de Deus. Está escrito em Jeremias capítulo 23, versículo 29,
não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Portanto, a nossa oração é para que as consciências cauterizadas pelo pecado, que torna as pessoas maldosas e insensíveis, sejam regeneradas e transformadas pelo poder da palavra de Deus. Ainda há tempo. O profeta exorta. No capítulo 55, Isaías diz assim, no versículo 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Portanto, você que me ouve, se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, se você tem blasfemado de Deus, você ainda tem chance, enquanto você tem vida, enquanto Jesus não voltou, você tem a oportunidade de se consertar diante de Deus, de arrepender dos seus pecados, ter os seus pecados perdoados e a sua vida transformada por Jesus. Portanto, corre, ainda há tempo. Escapa por tua vida antes que seja tarde demais. O juiz está à porta. Brevemente chegará o fim. E quando chegar o fim de todas as coisas, todos aqueles que morreram na impiedade, separados de Deus, vão comparecer diante do trono branco para serem julgados e condenados segundo as suas obras. Portanto, que cada um que está me ouvindo neste momento, em nome de Jesus, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, faça isso enquanto é tempo. Faça isso enquanto você está com vida, porque perdeu a vida, acabou a oportunidade. Então aproveite enquanto há tempo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Se esta palavra serviu de alerta para você, se esta palavra te edificou, deixa aí o seu comentário. Mesmo que você acha que o que a gente falou aqui não está correto, deixa aí o seu comentário. Não importa. Seu comentário pode ser a favor ou contra o que nós falamos. Não tem problema. Posta aí o seu comentário. Também ativa o sininho da notificação para quando postarmos uma nova mensagem aqui, você receber uma notificação no seu aparelho celular. E também deixa aí o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva em nome de Jesus. E outra, você pode assistir esta mensagem tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Ou seja, você pode assistir no YouTube ou no Facebook. Tá bom? Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Até na próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome do Senhor Jesus. Amém.